Infelizmente, como a gente viu aí, a Tainara acabou de trazer, a violência doméstica não tem idade. Quantas e quantas vezes a gente já noticiou aqui no programa, meninas novas, jovens que iniciam, né, um relacionamento com um companheiro achando que esse é o príncipe da vida, aí acontece de ser agredida. Aí a gente também traz um caso agora de uma idosa. Olha isso. E o que geralmente tem de pano de fundo? A bebida alcoólica. Ela está associada aí a 50% dos casos, o que torna a luta dessa mulher ainda mais difícil, né? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente. Já viveu essa situação? Como é que foi? Conta pra gente aqui no nosso WhatsApp, tá aqui o nosso número 99942-2478. É muito importante a sua participação, porque aqui no nosso estúdio a gente já recebe Gisélia Freitas, que é psicóloga. Obrigada, Gi, pela sua presença. Boa tarde, viu? E a gente também recebe aqui a Simone Leal. A Simone também já viveu toda essa dor na pele, né, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Sim, já vivi. Você, quando na época foi vítima de violência, né, o que você, na verdade, diante ali daquele momento que você estava vivendo, em família, com os filhos, né? Não era isso que você visualizava para a sua vida, né, Simone? Eu estou até um pouco emocionada, que eu não gosto muito de tocar nesse assunto. Não gostaria, não queria que meus filhos vivenciassem esse momento que eu vivi, porque o que eu vivi, o que eu estou vivendo e o que eu vivi quando eu era criança, porque eu via o meu pai também maltratando a minha mãe, né? Então, assim, o que eu vivenciei na minha infância, eu não queria para a minha vida, né? Não gostaria. E ainda assim, você acabou repetindo, né? Vivendo esse mesmo comportamento, né? Você que presenciou a sua mãe sendo agredida, acabou também depois acontecendo com você? Sim, tudo que eu não queria que acontecesse comigo, que aconteceu com a minha mãe, acabou respingando tanto em mim quanto a minha irmã, porque eu também tenho uma irmã que ela foi vítima de violência. E qual era o seu sentimento quando você via a sua mãe ser agredida? Uma mulher, né, a mãe, às vezes a gente vai acompanhando ali, a gente pensa, né, nossa referência, nossa inspiração, e aí a gente vê o sofrimento dela. Qual era o seu sentimento? Então, Roberta, quando eu era criança, eu não tinha muita visão do que era violência. E nós, crianças, a gente sempre pensa que os nossos pais brigavam e que logo depois estaria bem. Hoje eu entendo que não é isso, porque hoje eu sinto na pele o que a minha mãe sofreu lá atrás. Então, assim, eu via, meu pai e minha mãe brigavam, mas daqui a pouco eles estavam bem. Era como se tivesse passado uma borracha. Entendeu? Hoje eu compreendo que não, que a minha mãe, ela carregou várias cicatrizes, várias dores que hoje eu carrego. E tinha um álcool também envolvido? Sim, no meu pai tinha o álcool. Ele chegava em casa alterado? Toda vez que ele bebia, além da minha mãe, ele também batia na gente, né? Era uma forma dele tirar, não sei, dele, sei lá, descontar. A raiva, descontar, é isso. Ele descontava na gente, na minha mãe e na minha irmã. É isso, Gisélia. O álcool tem esse poder de potencializar essa característica de uma pessoa mais agressiva, por exemplo? Tem sim. O álcool é um mecanismo de fuga para muitas frustrações, buraco, problemas emocionais, angústias, né? Situações que a pessoa se encontra que é difícil de lidar em termos emocionais. E, querendo ou não, todo mundo acha que o álcool, não, comigo não vai acontecer, mas altera todo o sistema, né, nervoso da pessoa. Então, essa mudança de comportamento reflete, sim, nessas questões de violência doméstica, no que está acontecendo. Álcool é muito perigoso, né? A pessoa ela não sabe até onde que ela pode ir, muitas vezes, e a maioria das violências está relacionada a algum tipo de drogas ou álcool também. Agora, o mais importante é entender, essa pessoa entender que alterações é essa que acontece dentro dessa dinâmica familiar, do comportamento desse homem, porque a agressão, muitas vezes, ele já tem uma predisposição, né? Então, a pessoa já é alterada, já é predisposta, e o álcool potencializa toda essa agressividade, essa energia negativa que ele tem. Não dá pra gente colocar a culpa, pelo amor de Deus.
eu bebi demais. Não é disso que a gente está falando, né, Gisele? Não, que aliás foi bom você ter tocado isso, porque a maioria das justificativas é por causa da bebida. Então terceiriza uma responsabilidade. Que na verdade a pessoa ela tem total consciência de que está bebendo, a pessoa que já bebe há muito tempo sabe qual a reação dela quando bebe, caso aconteça isso, e tem lá a predisposição, já tem a situação, ela já tem esse comportamento independente do álcool. Você, tanto você quanto a sua mãe, já tinham esse medo quando o seu companheiro, ou então o seu pai chegava em casa, já depois que tinha feito o consumo de álcool? Sim, quando meu ex-marido ele estava bebendo, eu sabia que não era só o álcool, como ele usava droga também, cocaína, e já ficava preocupada, porque não tinha só a mim. Eu tenho 2 filhos com ele também, né? E aquilo ali eu já ficava preocupada, porque eu sabia que ele ia chegar e que a gente não ia ficar bem. Só dele sair de casa, você já ficava com medo da maneira que ele poderia voltar? Já ficava Sim, apreensiva? Roberta, porque teve uma época da minha vida que, às vezes eu até choro, às vezes eu nem gosto de contar, que eu tinha que dormir das 19 horas até as 22. Porque, tipo assim, ele estava na rua, aí eu sabia que aquelas horas eu conseguia dormir. Depois daquilo ali eu não conseguia, porque ele batia na porta, fumava, jogava a fumaça do cigarro no quarto, porque a gente acabou morando em um cômodo. Uma casa enorme, acabei morando em um cômodo, a gente teve que ficar no cômodo. Então, aquilo ali, eu sabia que de 19 às 22 horas eu podia dormir, eu dormia em paz. Daquele horário até amanhã eu não conseguia mais dormir, então a gente tinha só aquele horário. Então, me preocupava muito. Gisele, dá para sentir na fala da Simone toda a tensão que isso ia causando, que ela ia acumulando ao longo dos anos, só por ter esse medo, né? O companheiro saiu, como que ele pode voltar para casa? E isso vai passando para toda a família, né? Atinge a família toda. Não, atinge a família toda. A violência doméstica é uma violência contra a família, contra o sistema, né? E ela, dentro dessa vivência dela, imagina as questões psicológicas, né, que vão acontecendo. Ela vai transformando toda a vida dela. Aqui nos bastidores a gente estava conversando, ela falou que faz acompanhamento com o psicólogo, né? Então, busca essa transformação, porque fica realmente uma sequela, uma cicatriz, um estigma muito grande. E aí a gente fala das questões das crianças, né? Porque a mulher, não é assim, por que você não vai embora? Tem toda uma preocupação, tem família, existe uma dependência, né? Então, existem esses filhos também que estão envolvidos nesse meio. Há uma preocupação não só com ela, em termos física, psicológica, mas também com as crianças, com os filhos, para que isso também não acometa, né? Olha só, tem aqui já várias participações no nosso WhatsApp. A gente vai abrir espaço, então, para esse momento de interação. Manda para a gente o seu comentário. Você que já passou por uma situação parecida. Tem uma pessoa que diz, Anide, olha, eu apanhei de um médico, mas o pior é a impunidade, covardia, abandono e a falta de apoio, né, por ser em cidade de interior. Também tem uma outra pessoa que diz, oi, eu estou assistindo e vivi isso há muitos anos. A gente tende a repetir porque a gente atrai sempre os mesmos padrões de pessoas. Uma outra pessoa diz, eu já passei por essa situação, hoje, graças a Deus, eu fui liberta disso. A Fernanda também interage com a gente, manda o comentário dela, ela diz, eu vivi assim, meu ex-marido me espancava muito, ele já me jogou do barranco, já tirou sangue do meu nariz. Hoje eu não estou mais com ele, né? Mas fica a cicatriz, ainda dói. E o que me chama a atenção desses comentários que a gente leu agora, foi uma pessoa que diz que a gente tende a atrair esses mesmos padrões. De fato, a psicologia explica isso, Gisélia? Porque a Simone está aqui falando do que aconteceu com a mãe e também aconteceu no relacionamento, sendo que ela já tinha na cabeça dela, não quero passar pelo que a mamãe passou, né? Na verdade, isso é muito complexo, né? A gente tende a repetir certos padrões quando a gente tem aquela vivência de que por algum tempo aquilo foi correto, aquilo é normal, e como ela disse, né? Quando era criança, ela via aquilo, mas não tinha uma noção ainda, né? Então, quando você cresce com um padrão sistêmico, um padrão masculino, com um padrão de relacionamento, a gente pode sim fazer essa repetição. Agora, o que ela está colocando é que ela tem consciência de que não é isso que ela quer passar.
Tá? Então, isso, na verdade, muitas vezes é coincidência, são azares que acontecem na vida. Né? O mais importante é ela entender que ela não precisa passar por isso, que isso é errado, ela não pode, ela tem outros meios, porque ela tem a consciência de que esse padrão ela não quer. Então, se repetiu, mas não é isso que ela busca. O que ela vai fazer? Bola para frente, como é que eu posso mudar esse padrão? Que não aconteça também. É possível mudar? Consegue? Totalmente, consegue. Né? Isso é possível, sim. Ela falou que está fazendo acompanhamento com o psicólogo, mas o principal passo, Roberta, é a consciência. Isso ela tem muito claro. Isso é errado, isso eu não quero, eu tenho meios de lidar com isso, eu não quero essas consequências que se repitam para os meus filhos. Tanto que ela conseguiu romper esse relacionamento, não é isso, Simone? Como é que foi para você? Foi libertador, né? A gente imagina você conseguir sair desse relacionamento. Sim, eu dei, assim, desde o primeiro momento que o meu ex-companheiro levantou a mão para mim, eu já comecei a denunciar. Todas as vezes que ele me perseguiu fazer alguma coisa, eu fui denunciando, até que, igual eu falei para você, né, no telefone, ele puxou uma faca para mim, para os meus filhos, que foi, para mim, aquilo ali foi o fim. Foi o fim. Tentar me matar e matar os 2 filhos dele. Então, para mim, foi o fim, denunciei. Quando foi 8 de março, a juíza tirou ele de casa, afastou ele de casa, ele ficou 1 ano e 8 meses afastado. E daí para lá, graças a Deus, vai fazer 5 anos, mais ou menos, e a gente está separado. Não converso, não tenho vínculo nenhum, não quero ter. E a única coisa que eu falo para outras mulheres que denunciem mesmo, que não tenha medo, que procure, gente. Porque no momento que você procura ajuda, um psicólogo, a polícia, aí eu faço acompanhamento também pela Patrulha Maria da Penha, sou muito grata, sabe? Eles são muito bons. Então, para não se calar, primeira vez que o seu namorado, o seu marido, o seu companheiro levantou a mão para você, procure ajuda. Porque senão, o que a gente vê é um caso igual a gente noticiou hoje. Uma senhora de 64 anos, isso mesmo que você está ouvindo, uma senhora, ela foi agredida pelo companheiro, gente. Vê se tem condições, Gisélia. Porque a mulher tende, né, vítima de violência, a achar assim, vai passar, ele vai mudar, ele me ama. E a gente vai acreditando nessa lábia realmente. Mas a gente vê, de acordo com essa história aí, que a pessoa não muda. O que acontece, né? Chegar ao ponto de dar uma paulada, a pessoa, de repente, assim, do nada, não bate, do nada, ela dá sinais. Sinais que a gente vai fazendo, às vezes, vista grossa, ou não entende, ou vai achando que vai mudar, ou dá chances para ele. Porque a violência não é só física, é psicológica, é moral, né? É financeira. Então, existem várias formas de violência e esse homem, ele dá sinais que a gente tem que ficar atento. Não podemos aceitar isso, porque a maioria dessas pessoas são persuasivas, começam como um príncipe mesmo, carinhoso, te dou a lua, te dou o sol, e depois dá porretada também. Pois é. Olha só, tem um comentário aqui de uma pessoa que diz: boa tarde, eu vi minha mãe sofrendo e na época não existia, tá? A Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Para me livrar, eu casei com o agressor. Vivi 18 anos com ele, tá? Eu e meu filho sofremos muito. Eu já fui na delegacia na época denunciar, mas a polícia na época não quis registrar. Hoje a gente vê, né, que o comportamento está mudando, embora a gente ainda precise de todo o amparato realmente da sociedade, viu, gente? E a pessoa diz ainda que foi difícil se separar, quase morreu, tá? Repetimos os padrões inconscientemente. Essa pessoa diz: quase morri. E aí hoje a gente também mostrou um outro caso de uma enfermeira que foi agredida pelo companheiro na frente dos filhos. E aí a gente está falando de um caso de uma mulher, tá? De uma outra camada da sociedade, de uma classe alta. A gente vê que a violência contra a mulher não tem idade, né? Não tem classe social. Realmente, a gente precisa combater isso. E teve aqui a participação, Gisélia, de um sociólogo que falou que é muito importante a gente trazer esses assuntos relevantes para essa discussão, que ele acredita que a melhor forma de combater a violência contra a mulher é capacitando. Sim. E a gente consegue observar possíveis sinais de que aquela pessoa pode, na verdade, por trás daquele comportamento, ter algo mais a fundo? Claro, é possível sim. E é importante esse debate, como foi colocado o sociólogo, porque empodera a mulher com conhecimentos, com informações, dá coragem,
né, de repetir também, porque esses sinais estão aí, esse machismo enraizado, né, de que a mulher é uma posse, um objeto, domina, então descarrega nela toda a frustração e depois acha que com a sua persuasão que ela não vai ter coragem de ir embora, né, cria uma dependência psicológica. Então esse cara, ele começa sendo um cara muito ciumento. O ciúme é considerado como se fosse uma prova de amor, mas não, errado, né? Esse controle começa aí com a roupa da pessoa, com o celular da pessoa, onde que ela vai, com quem que ela conversa, o que que ela come. Então, por muitos anos, Roberta, acreditamos nós mulheres que isso era proteção, que isso era coisa de homem, que era muito normal. Há pouco tempo começamos a virar a chavinha e entender que isso não é certo, que começa por aí. E quando você dá esse poder a essa pessoa, o controle para essa pessoa, ele começa a aumentar. É como se fosse um via. Agora sim, eu vou começar a controlar não só com quem ela conversa, o que ela come, o que ela faz, a roupa dela, ela não vai trabalhar, quero que ela fique dependente de mim. Essa dependência vai fazer com que ela se submeta às minhas questões, né? E briga, e xinga, e fala coisas que não deve, e começa a afastar ela da família. Uma das características, Roberto, mais forte é afastar essa pessoa dos amigos e da família, para que ela fique sem uma base de apoio total. Hoje, você consegue identificar as fases que você passou? Sim. Quando a psicóloga estava falando, eu estava lembrando que... Eu lembro que na pandemia, a Fernanda, que é assistente social ali da Casa do Cidadão, ela fez uma palestra. Ela pediu que eu convidasse umas mulheres para fazer uma palestra sobre violência. E no momento a gente conseguiu 40, mas como tinha a coisa do Covid, não podia, nós conseguimos 20 mulheres. Naquela palestra que ela deu, foi que eu também me identifiquei, porque até então achava que violência era só as agressões físicas, não sabia que tinha as outras. E com as minhas companheiras eu comecei a identificar que uma que me chamou muita atenção, e eu guardo muito essa frase na minha cabeça, foi que ela falou: a minha mãe me ensinou que eu tenho que ser submissa ao meu marido. Então, quer dizer, ela também estava sofrendo violência, como todas as outras eu consegui identificar que estava passando pelo mesmo processo que o meu e não conseguia identificar aquilo. Vamos supor, eu sofri violência patrimonial, meu ex-marido falava: vai embora, você não vai conseguir ninguém, essa casa é minha. Se incomodava com quem eu conversava, o que eu usava. Então, depois disso tudo, eu comecei a identificar os tipos de violência. Hoje eu consigo e tento ajudar ao máximo quem eu posso. Mas você conseguiu identificar depois que passou por isso. Isso. Né? Por que às vezes, igual a gente mostrou o caso também hoje dessa enfermeira, né? O pessoal aí de casa acompanhando o balanço geral, e essa enfermeira já tinha sofrido agressão anteriormente, sofreu de novo, e ainda assim a mulher fica ali, Gisélia, querendo, insistindo nessa relação, mas quem está de fora às vezes até julga essa mulher porque há uma dependência realmente emocional. Tem uma dependência afetiva que foi criado isso pelo próprio agressor muitas vezes, né? E ela acredita que ele vai mudar. E às vezes a pessoa é dependente financeira, às vezes tem vergonha, tem medo. E ela citou uma coisa muito importante, um dos principais motivos ainda do vínculo é a religião. Então, quando você fala mulher tem que ser submissa, que seja que Deus uniu não separa. Então, como você construiu isso psicologicamente no seu imaginário, e no imaginário coletivo, isso é muito forte, como é que, de repente, você destrói isso? Então, a ideia é você ter que ir até o final. E, muitas vezes, essas dores, essas agressões, esse sofrimento, faz parte da minha cruz. Então, a gente entende hoje que são coisas distintas, que não tem nada a ver. E que, permitindo isso, eu estou permitindo a criar uma família com violência e repetindo esses padrões para frente. Olha, aqui vamos deixar bem claro, né, que isso seja válido para um relacionamento saudável, onde há respeito, onde há amor. A gente é a favor, sim, da família, onde há respeito, onde há amor, onde há companheirismo, e isso vem dos dois lados, uma via de mão dupla. Agora, quando há só de um lado, pode ter certeza que isso não é um relacionamento saudável. Quem dirá sofrer violência? Simone, obrigada sempre pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Você Roberta. sempre com muita sensibilidade, tomando coragem, sabe, de vir aqui falar sobre esse assunto, para as mulheres se emocionando e realmente encorajando muitas telespectadoras que estão assistindo em casa agora.